Vou abrir aqui a participação para o Minian. Juan Pablo Leguizamão, hoje conosco, vai trazer a sua opinião sobre como vamos encerrar Matot Masei nesse Shabbat. Rabi, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alô. Primeramente, quiero saludar a todos nuestros internautas de habla española que están sintonizados. Hemos estudiado esta semana algo extraordinario que siempre trae nuestra edificación espiritual. Y espero que ustedes continúen con nosotros en nuestra charla de esta mañana, en nuestro Shaharit. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus pelos 81 anos de vida que completei terça-feira. Mazal Tov. E também o Mazal Tov que recebi de todos os nossos ouvintes que sempre estão em sintonia conosco. O Eterno preservou a minha vida de muitos perigos pelos quais eu passei, as nações que visitei, onde semeamos a palavra do Eterno, e o Eterno sempre me livrou de grandes acidentes nas viagens que eu fiz pelo Brasil e em outros lugares. Então, agradeço muito ao Eterno, à minha família, à minha congregação aqui presente, que sempre me apoiou, me deu uma distinção, assim como o nosso líder, o nosso Rosh. Agradeço ao Eterno e a todas as pessoas que têm contribuído para a minha edificação. Passando para alguma coisa interessante em Matot, é o seguinte: quando os filhos de Israel, do lado de cá, do Jordão, pediram a Moisés para ficarem com essas terras, a primeira coisa que eles colocaram foi currais para o seu gado. Em vez de edificar casas para a sua família, para os seus filhos, não. Ele, com a mente materializada, só pensando em lucros, só pensando em bens econômicos, eles falaram: nós vamos fazer currais. E Moisés corrigiu, inverteu. Moisés inverteu, falou: vocês vão edificar cidades para as suas famílias, para os seus filhos, e depois para o seu gado. Que tem a ver isso conosco? E acontece isso conosco, que muitas vezes nós priorizamos as coisas materiais, canseira, falta de vontade, e assim por diante. Hoje eu não vou na sinagoga porque estou cansado, não fui bem essa semana. Então, muitas vezes nós colocamos as coisas materiais na frente das coisas espirituais. E as coisas espirituais são essenciais. Sem elas não conseguimos vencer os óbices que se levantam em nosso caminho. Os problemas de família, problema econômico, problema de saúde, problemas, dificuldades que enfrentamos. Semanalmente as pessoas dizem: Yohanan, estou assim, por favor, faz uma reza, faz uma oração. Ninguém fica isento de problema, mas temos que colocar a nossa força, espiritualidade na frente de nossos problemas, porque o Eterno diz que nos tem escrito na palma de sua mão. Quer dizer, para Ele, nós somos importantes. Por quê? Porque nós somos luzeiros, nós somos faróis, nós somos arquétipo para as pessoas que olham pela nossa conduta, olham pelo nosso comportamento, se espelham em nós. Teus filhos, tuas filhinhas se espelham em você. Como que você responde, como que você dialoga com teu marido, com tua esposa. Os filhos são, para eles, a nossa vida, nosso comportamento, nossa conduta é uma escola. Agora veja o que diz na Haftará. Na Haftará disse: o meu povo fez duas maldades. Que maldade é essa?
Me deixaram a mim, que sou a fonte, e cavaram cisternas rotas, para assim que não retém as bênçãos, que não retém as águas, que não retém o cumprimento das promessas. Então, a nossa paraxá é, se você ler outra vez, adaptará e aplicar essas coisas em nossas vidas, tem mensagem abundante para nós em nossos dias. Uma outra coisa, que a preocupação de todos estão em relação à guerra em Israel. Estão sendo bombardeados, estão sendo destruídos, mas temos que confiar no Eterno e interceder. Nós em casa intercedemos todos os dias, de manhã e à noite, por Israel. Isso deve ser porque nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte da sua dor, nós fazemos parte das suas lágrimas, nós fazemos parte das suas preocupações. Graças ao Eterno nós temos paz, não temos bomba que vai estourar por cima de nós como eles. Portanto, essas três coisas que eu deixo nessa oportunidade que me deram para comentar alguma coisa. Baruch Hashem. Hazak, Hazak, Hazak. Shabbat Shalom. É interessante o início dessa paraxá de Matot Maaser, no qual ela começa fazendo uma recitação, uma referência em relação a votos feitos para Hashem, né? Tomar muito cuidado é a advertência que faz. Se alguém fizer um voto para Hashem e não cumprir, né, diz o Talmud que é melhor que ele não faça, né? A mesma forma de você dar a sua palavra para alguém e não cumprir. O que cai? A sua moral, a sua credibilidade. Perante Hashem não é diferente, né? Eu achei bastante interessante. Então, quando a gente se coloca para se tornar uma pessoa melhor, né, diante de Hashem, diante dos cumprir mais mitzvot, mais tzedakah, mandamentos, é bom que a gente realmente tenha essa preocupação e essa dedicação de que, de fato, é um compromisso que a gente faz com Hashem, né? Bem interessante. Já no final de Maaser, eu achei interessante também a questão das jornadas, né? A gente percebe que o povo de Israel, quando sai do Egito, sai simplesmente de um lugar para o outro, né? Como o Orochi comentou. Deserto de Sim, deserto do Sinai, sai do deserto de Sinai, Monte de Sinai, e sai perambulando por aí. E a pergunta é, esse povo sabia para onde eles iam? Com certeza. Sabiam de onde estavam vindo, onde estava e para onde ia. Ou seja, a gente tem que saber o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Onde eu estava, onde eu estou e onde eu quero chegar. E em todos os sentidos, em todas as dimensões da nossa vida. Caso contrário, a gente vai sair perambulando por aí, sem rumo, sem direção, sem a luz de Hakadosh Baruch Hu. E é interessante saber que desde sempre o povo sabia de onde vinha, para onde ia e para onde vai, diante de todas as dificuldades, diante de todos os holocaustos da vida, diante de todos os desertos. E é interessante notar que a palavra Bar Midbar significa no deserto. Um deserto não somente físico, né, mas um deserto também espiritual, psicológico, que a gente passa todos os dias, né? E é interessante, mesmo diante das guerras, diante das citadas aqui pelo Pablo, né, Israel sempre soube para onde ele vai. E é importante a gente saber também para onde a gente vai, as nossas origens, né, os nossos valores como judeu, como judia, né, como pessoas que realmente querem fazer diferente. Ok? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu estava refletindo no início das palavras do Rav, com relação a essa questão de preparação. Assim, é uma paraxá que traz muitas lembranças, muitos sentimentos, muitas questões. E falando de terra, né, hoje o tema atual com relação à questão da guerra.
Interessante que nessa relação de pessoas que estavam ali, ou nações que estavam ali, justamente não aparece o tal povo que hoje reivindica a nossa terra. Interessante que naquela lista eles não aparecem, mas existe uma forte narrativa, mundialmente falando, de tentar implantar isso no subconsciente ou no consciente das pessoas. Então eu quero chamar a atenção dos nossos internautas, que estão geralmente voltados ou estão expostos a esse tipo de informação, né, a reler bem essa paraxá e analisar essa lista de nomes de nações que estavam ali, e a tal nação ou tal povo que hoje reivindica aquela terra e se diz dono daquela terra, não está nessa relação, né? Então, um dos pontos que eu quero chamar a atenção, especialmente dos nossos internautas, com relação a isso. Outro ponto que eu acho bastante interessante, com relação à preparação. Nós tivemos os nossos pais ali que não tiveram mérito para tomar posse da terra, e os seus filhos pareciam querer repetir a dose, como o Rabi bem falou, né? Foi chamada a atenção, mas de novo, vocês não lembram o que aconteceu? Né? Trazendo para o aspecto prático do nosso dia a dia, como também foi falado com relação aos nossos filhos, nós preparamos o suporte, e assim como o Eterno também preparou o suporte para o nosso povo no passado. Hoje estamos distante da nossa terra justamente por não entender esse suporte, por não entender que tudo foi preparado e que nós precisávamos simplesmente nos manter firmes para com o Eterno, cumprindo as suas mitzvot. E a falha dos nossos pais nos trouxe aonde nós estamos hoje, e estamos também, pela misericórdia de Hashem, sendo despertados, sendo chamados ao retorno, né? Baruch Hashem por isso. São histórias de 14 gerações, e de 500 anos, de 600 anos, de pessoas que estão sendo despertadas hoje para retornar a essa terra. E parece que é uma constante, pessoas que têm tudo preparado, parece não saber dar valor ao que tem em mãos. E existe até um ditado, né, que as pessoas só dão valor ao que têm quando elas perdem. E parece que isso é muito verdadeiro no nosso dia a dia. E quando nós vemos os relatos, mesmo nessa paraxá, parece até que o povo está querendo de novo esquecer do passado, deixando passar o que está preparado e voltando a cometer erros novamente. Os nossos filhos são, assim, para mim, os meus filhos, vou falar de mim, são realmente uma preocupação constante. E eu sempre tenho dito a eles e tentado prepará-los, né, para essa nossa vida judaica, mas também para a vida secular. Eu sou muito grato a Hashem, porque dentro das histórias que eu tenho participado, né, ou visto, eu dou graças ao Eterno. Meus filhos não estão aqui porque nós estamos ainda no processo de recuperação das Britot. Eles dois não estão conosco por isso ainda. Mas eu sempre digo para eles, né, e sempre alerto para essa questão de que a pessoa tem as coisas em mãos, tem que ter muito cuidado, porque você precisa realmente também dar um passo. O Eterno preparou a terra, já tinha determinado a conquista, mas tem a nossa parte em ter a nossa luta, a nossa perseverança em seguirmos firmes naquele propósito daquilo que já é nosso. Mas para não ser tão assim nas mãos, há dificuldades que precisamos enfrentar para também podermos valorizar aquilo que o Eterno está nos dando. E aí eu falo também para a nação nordestina, né, o meu povo do Nordeste. Eu digo sempre o seguinte, que o Nordeste é onde está a maior comunidade aqui no Brasil de pessoas que estão adormecidas e não conseguem despertar para isso. O que tem de cultura judaica, sefardita no Nordeste, não está de brincadeira. Se a gente for listar, e uma das coisas mais interessantes é o chapéu do vaqueiro, que inclusive tem esse peoto no chapéu do vaqueiro do Nordeste, que é uma das maiores heranças judaicas do Nordeste. Então, povo nordestino, desperte para aquilo que nós realmente somos, filhos do Eterno, e precisamos retornar. E a você que nos assiste, essa é a tua casa, a casa dos Binei Anusim. Não fique
protelando a conquista desse território que é seu, que é nosso. Baruch Hashem. Estamos vivendo nessas 3 semanas. Ontem, o Jerusalém ele noticiou que o Irã pretende atacar Israel em Tisha B'Av, dia 9 de Av. Nós já temos aí o conflito, da chamada Guerra do Yom Kippur de 1973, em que países vizinhos de Israel atacaram de surpresa, né? E essa foi a guerra em que Israel correu muito risco. A guerra de 73, a guerra do Yom Kippur, somente do meio para o fim que Israel conseguiu dar um revés e reverter os avanços que esse ataque estava tendo para dentro do território. O Shaul trouxe no seu comentário sobre a questão do território. Hoje o território que nós ocupamos, ele está muito aquém do que o mapa que está traçado nessas divisões aqui, muito aquém, né? E Israel de 1948 era menor ainda. Então o que hoje existe foi uma expansão de defesa que Israel teve nas guerras de 67 e nas guerras de 73. Nas guerras de 67, Israel conquistou um vasto território da Síria, do Egito, da Jordânia. E todos esses territórios que Israel anexou na guerra de 67, ele usou como amistício. Ou seja, foram devolvendo esses territórios em troca de paz. Todos esses territórios que ele avançou em 67, eles foram devolvidos. O Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel mediante a devolução do Sinai, que ele conquistou. Então, todas essas terras, as únicas que Israel não devolveu e não deve devolver são as colinas do Golã, conquistada da Síria nessa mesma guerra. Porque as colinas de Golã é um alto, é um monte, da onde a Síria fez ataques. É um lugar de que você não precisa nem de força aérea para atacar qualquer região. Dá para ver todo Tel Aviv. Dá para ver daquele alto, né? Então, nas mãos de quem não reconhece o Estado de Israel, é uma arma contra nós mesmos. Não podemos devolver. E foi nessa região que o ataque libanês matou 12 crianças no último sábado. 12 crianças foram mortas. Dos drusos, que são também muçulmanos, foram atacados e foram mortos no último sábado das colinas de Golã pelo Líbano. Das guerras, pessoal, das guerras e dos conflitos, por exemplo, a Palestina, ou os palestinos, através dos seus grupos, Jihad Islâmica, Fatah, Hamas, esses grupos mantêm um ponto de convergência, um ponto que é o território, uma guerra territorial. Para os radicais palestinos, eles não querem conviver e coexistir com o Estado judaico. O que eles chamam de Palestina livre é o extermínio dos judeus. É isso que representa uma Palestina livre para esses radicais liderados pelo Hamas. Mas, contudo, eles têm um objeto para disputar com Israel. E o Líbano?
qual o motivo que ele está atacando há 10 meses Israel? Por qual motivo? Entendeu? As ações de Hamas, ela não pode ser justificada, né, de forma alguma. Mas ele tem um objeto para você falar, não, ele tem um motivo para brigar com Israel. Tudo bem. E os outros países? E o Irã? O Iêmen, que estão a mais de 1.000 quilômetros dos territórios e das fronteiras de Israel. Então esses países, eles decidiram uma guerra de ódio gratuito, em que não há um objeto. Eu não tenho um motivo para brigar com meu vizinho, eu vou criar. Mas e quando você não é nem vizinho? Não é? Aí, essa porção, ela traz um dado interessante. Na segunda-feira, quando nós estávamos rezando, quando Moshe recebe essa missão, que era a guerra contra os medianitas. Olha que curioso. Nessa mesma semana em que Israel foi atacado de forma violenta, com vítima de 12 crianças, Israel matou o segundo cabeça do Hezbollah no Líbano, que coordenou esse ataque. E no Irã, que está acontecendo a posse do novo presidente, Israel matou o principal cabeça do Hamas, que vivia no Catar. Ele foi morto em Teherã. Ou seja, Israel dá uma mensagem muito forte a todos os inimigos que são financiados e treinados e incitados pelo Irã. Não há lugar seguro no mundo para quem possa decidir atacar Israel. Israel matou o seu principal oponente, que é o Haniel, que foi morto em Teherã, dentro do berço, do reduto. Você imagine o aparato de segurança que fez para receber os chefes de Estado na posse do novo presidente iraniano. O que, inclusive, o Geraldo Alckmin estava lá. Né? Geraldo Alckmin, ele estava na posse de um presidente de um país que não é uma democracia, de um país que as mulheres são obrigadas, com pena de morte, a andarem nas doutrinas do Islã. No país que reuniu todos os terroristas na posse de um presidente. Entendeu? Então são mensagens, de um lado, de uma posição que nós estamos vendo cada vez mais escancarada. Né? E qual que é a surpresa? Qual que é a surpresa? A surpresa é que Moshe, ele recebe na segunda-feira, no primeiro dia dessa porção, que é Mehubarot, ela porção dupla. Então Deus diz assim: reúna 1000 de cada tribo e combata os medianitas. Os medianitas, na paraxá passada,